A lei da polaridade, a 10ª lei universal. Olá, seja muito bem-vindo à TV Lei da Assunção, o canal criado com um único propósito, a sua transformação pessoal e espiritual. Hoje eu quero te convidar a parar por alguns minutos e prestar muita atenção, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga os desafios da sua vida. Este vídeo faz parte de uma série especial sobre as leis universais, e hoje nós vamos mergulhar na 10ª lei, a lei da polaridade, uma das leis mais poderosas e muitas vezes ignoradas, mas que atua o tempo todo, mesmo que você não perceba. Fica comigo até o final, porque esse conteúdo foi feito com muito empenho e dedicação, pensando em você, que está em busca de clareza, mudança real e resultados concretos naquilo que tanto deseja. Se você quer compreender por que os opostos fazem parte do mesmo princípio, por que tudo tem dois lados, e como usar isso a seu favor na prática, então esse vídeo é para você. Agora sim, se prepara. Porque o conteúdo começa logo depois dessa introdução. A lei da polaridade diz que tudo tem dois lados. Toda verdade tem um oposto. Todo sentimento carrega dentro de si a semente do seu contrário. Amor e ódio, luz e sombra, alegria e tristeza, nascimento e morte, são polos diferentes da mesma essência. Nada existe isoladamente. Tudo que é quente pode se tornar frio. Tudo que está em cima pode ir para baixo. Toda dor pode ser transformada em força. E toda queda carrega em si o potencial de um novo começo. A polaridade não é castigo. É a estrutura da realidade. É como o universo nos ensina a encontrar o centro, o equilíbrio, o caminho do meio, onde habita a sabedoria. Quando você compreende essa lei, você para de resistir ao lado oposto das coisas e começa a entender que a presença da escuridão só confirma a existência da luz. Você não foge mais da dor, você escuta o que ela quer ensinar. Você não rejeita mais o caos, você começa a ver que é dali que a ordem nasce. Na Bíblia, há uma passagem em Eclesiastes 3 que revela essa sabedoria de forma profunda. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de guerra e tempo de paz. Essa não é apenas uma reflexão poética. É um chamado para que você perceba que as polaridades são complementares. Que o frio te prepara para valorizar o calor. Que o silêncio aprofunda o sentido das palavras. Que o escuro faz nascer a luz em você. Outro versículo que fala desse princípio está em Isaías 45, 7, onde se diz: Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Isso é revelação pura da lei da polaridade. Nada está fora do plano. Nada é acaso. Tudo tem propósito, inclusive aquilo que você gostaria de evitar. A verdadeira transformação acontece quando você para de lutar contra os extremos e começa a transitar conscientemente entre eles. Você percebe que tem escolha. E que, com consciência, pode se alinhar ao polo que eleva, em vez de se prender ao que destrói. A raiva pode virar coragem. A tristeza pode se tornar compaixão. O medo pode se transformar em fé. É isso que a lei da polaridade quer te mostrar. Você tem o poder de mudar sua vibração. Porque toda polaridade é uma questão de grau. O calor não começa de repente. Ele nasce do frio que vai sendo aquecido. A paz não chega do nada. Ela vem quando você decide abandonar a guerra que trava dentro de si. Essa é a chave. Tudo está conectado por uma escala. E você está no meio dela, com o livre-arbítrio de subir ou descer conforme sua consciência. A vida não quer te punir. Ela quer te despertar. Agora vou citar 4 exemplos práticos e profundos de como aplicar a lei da polaridade no dia a dia para gerar transformação real em sua vida. 1. Quando estiver no fundo do poço, lembre-se, o oposto existe. A lei da polaridade ensina que nenhuma situação é permanente. Se você está vivendo um momento de dor, tristeza, escassez ou solidão, isso não significa que esse será o seu estado para sempre. O simples fato de você sentir que algo está ruim é a prova de que existe um lado bom que ainda não foi alcançado, mas que existe.
Use isso para não se entregar ao desespero. Em vez disso, reconheça: se estou aqui, é porque existe o outro lado. E eu posso caminhar até ele. 2. Transmute emoções negativas. Quando sentir raiva, por exemplo, pare e perceba: a raiva é energia intensa. E essa energia pode ser canalizada para ação construtiva. Em vez de explodir, use essa força para tomar atitudes, para dizer o que precisa ser dito com firmeza e integridade, ou até para se proteger de algo que vinha te fazendo mal. A lei da polaridade mostra que o mesmo fogo que destrói também pode forjar. É você quem escolhe o uso da energia. 3. Reescreva crenças limitantes. Se você acredita que é inseguro, fracassado, sem valor, entenda que essas são polaridades de uma verdade oposta. A polaridade da insegurança é a autoconfiança. Do fracasso, o sucesso. Do desvalor, a autoestima. O segredo está em mudar a vibração interna, treinando o olhar para o outro lado. Diga para si mesmo: se eu posso sentir o medo, eu também sou capaz de acessar a coragem. Comece a agir como alguém que já vive o outro polo, e esse outro polo começará a se manifestar. 4. Relacionamentos como espelhos. Quando você se irrita profundamente com alguém, pergunte-se: qual o oposto disso que estou sentindo? Se há julgamento, talvez o oposto seja compreensão. Se há mágoa, talvez o oposto seja cura. A lei da polaridade pode ser usada aqui para transformar os atritos em expansão de consciência. Porque as pessoas não aparecem por acaso, muitas vezes, elas vêm revelar um lado seu que precisa de equilíbrio. Esses são apenas alguns exemplos de como a consciência da polaridade pode se tornar um instrumento de poder pessoal. A realidade não está contra você. Ela está tentando te ensinar a navegar entre os extremos e encontrar o centro. Nosso canal escolheu 3 provas sociais de pessoas influentes que aplicaram, conscientemente ou não, os princípios da lei da polaridade em suas trajetórias, com histórias que ilustram bem essa lei universal na prática. 1. Nelson Mandela, do cárcere ao comando de uma nação. Mandela passou 27 anos preso, sendo humilhado, isolado, esquecido pelo mundo, um polo extremo de sofrimento e injustiça. Mas ele usou esse período não para se tornar amargo, e sim para se fortalecer, desenvolver autocontrole, compaixão e visão de futuro. Quando saiu da prisão, foi direto para o ponto oposto da polaridade e tornou-se o presidente da África do Sul e símbolo mundial de paz e reconciliação. Ele mesmo disse: "Fui transformado por minha cela. Ali aprendi que o ódio aprisiona, e o perdão liberta." Mandela é uma prova viva de que o sofrimento profundo pode gerar sabedoria e liderança, se você atravessar conscientemente o caminho entre os polos. 2. Jim Carrey, da pobreza e depressão ao sucesso e despertar espiritual. Jim Carrey, antes da fama, viveu em uma van com sua família. Passava noites frias no banco de trás, sentindo-se invisível para o mundo. Ele escreveu para si mesmo um cheque fictício de $10 milhões por serviços de atuação, com uma data futura. Anos depois, ele recebeu exatamente esse valor por um filme. Mas mesmo após a fama, Carrey entrou em crise existencial, o outro extremo da mesma polaridade. Foi aí que iniciou sua busca espiritual. Hoje, ele fala abertamente sobre transcender o ego, o sofrimento e encontrar sentido nas polaridades da vida. A depressão é o seu avatar dizendo: "Não quero mais usar esse personagem." 3. Edith Eger, sobrevivente do Holocausto e psicóloga transformadora. Edith Eger foi levada para Auschwitz ainda jovem. Perdeu seus pais no campo de concentração e passou por horrores indescritíveis. Mas anos depois, se tornou uma das mais respeitadas psicólogas do trauma no mundo, autora do livro A Bailarina de Auschwitz. Ela ensina que ninguém é prisioneiro do passado, a menos que escolha ser. A prisão verdadeira não são as grades. É o que você acredita sobre si mesmo. A história de Edith é um exemplo tocante de como uma dor extrema pode se transformar em missão de cura e compaixão, quando você compreende e atravessa a polaridade. Esses nomes comprovam que a lei da polaridade não é teoria, é vivência. Todos eles, de formas diferentes, caminharam de um polo de dor a um polo de grandeza. E você também pode fazer esse movimento, com consciência, coragem e fé.
Segue agora um passo a passo profundo e transformador para aplicar a lei da polaridade na prática e ter resultados reais. Passo a passo: como usar a lei da polaridade para transformar sua vida. Passo 1. Tome consciência do ponto em que você está. Tudo começa com honestidade interna. Onde você está hoje? Em que polo da sua realidade você se encontra? Você está no polo da escassez ou da prosperidade? No medo ou na confiança? No sofrimento ou na superação? Não se trata de se julgar, mas de reconhecer. Porque sem clareza do ponto de partida, não há transformação possível. Pergunta para você: o que em sua vida hoje parece estar desequilibrado? O que você tem evitado encarar? Em Provérbios 4:7, está escrito: a sabedoria é a coisa principal adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. O primeiro passo é enxergar. E a sabedoria começa pelo reconhecimento da realidade. Passo 2. Identifique o polo oposto daquilo que deseja mudar. A lei da polaridade ensina que tudo tem o seu inverso. Se você sente insegurança, qual seria o oposto disso? Confiança? Clareza? Autonomia? Se está vivendo escassez, o oposto é abundância. Mas o que abundância significa para você? Liberdade? Paz? Alegria? No Bhagavad Gita, um dos textos sagrados da Índia, Krishna diz: aquele que vê a inação na ação, e a ação na inação, é verdadeiramente sábio. Isso nos ensina que o oposto já existe, mesmo que invisível. O que você precisa é treinar os olhos internos para ver. Pergunta para você: se o contrário do que você vive hoje existisse plenamente na sua vida, como você se sentiria? Como seria o seu dia? Quem você seria? Passo 3. Mude a sua vibração interna. A polaridade não muda apenas com vontade, mas com frequência emocional. Você muda de polo quando muda seu estado interior. Pensamentos, sentimentos e ações alinhados com o lado que você deseja experimentar. Não adianta desejar a luz e vibrar como quem ainda habita as sombras. É preciso agir como se o novo já fosse real, mesmo antes de vê-lo. Em Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sua mente precisa primeiro se alinhar ao novo polo para que a realidade acompanhe. Pergunta para você: hoje, seus pensamentos, palavras e atitudes vibram mais próximos do que você quer ou do que você teme? Passo 4. Use os contrastes como professores, não como inimigos. Toda vez que um oposto se manifestar, seja um conflito, uma perda, uma frustração, pergunte: o que isso está tentando me mostrar? A polaridade negativa é um convite à expansão. Não é castigo, é uma direção. No Tao Te Ching, clássico chinês de sabedoria: conhecer o branco, mas permanecer no preto, é estar em harmonia com o Tao. Ou seja, reconhecer ambos os polos e ainda assim manter o centro é o verdadeiro domínio. Pergunta para você: da última vez que algo deu errado, você se fez essa pergunta: o que isso quer me ensinar? Ou apenas reagiu no automático? Passo 5. Faça escolhas conscientes todos os dias. A vida não muda com um ritual único, mas com pequenas decisões diárias que apontam para o novo polo. A cada pensamento, você pode escolher elevar. A cada palavra, você pode construir. A cada atitude, você pode se alinhar com o que deseja viver. Em Deuteronômio 30:19, Deus diz: hoje te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Todos os dias, o universo te oferece os dois polos. E você tem o poder de escolher. Pergunta para você: quais escolhas você tem feito nos bastidores da sua rotina que te afastam da vida que você deseja? E quais novas escolhas você pode começar hoje? Conclusão do passo a passo. A lei da polaridade não é um obstáculo, é um mapa da ascensão consciente. Você não está preso onde está. O outro lado da realidade já existe. Mas ele só se revela para quem vibra, pensa e age como alguém que já pertence a esse novo lado. E você?
Vai continuar preso no polo antigo, ou vai se mover com consciência para a vida que te chama? Agora temos uma história profunda e simbólica para ilustrar cada um dos 5 passos do uso da lei da polaridade, com um exemplo humano e real. Ouça até o final. História: A travessia de Lucas. Imagine um homem chamado Lucas. Ele tinha 37 anos, vivia em um pequeno apartamento, recém-saído de um divórcio doloroso. Estava desempregado, com dívidas acumulando, e a sensação constante de que tudo estava desmoronando. Lucas sentia que estava no fim da linha. Até que uma noite, cansado de sofrer, olhou para o teto e perguntou em voz alta: "Por que isso tudo está acontecendo comigo?" E sem perceber, ele iniciou sua travessia através da lei da polaridade. Passo 1. Consciência do ponto atual. Naquela noite, Lucas pegou papel e caneta e escreveu: "Eu estou no fundo. Me sinto sozinho, falido, perdido." Mas ali, algo mudou. Ele parou de negar. Parou de fugir. Ele nomeou sua dor. Enxergou onde estava. E ao olhar para aquele papel, uma nova pergunta surgiu: se existe o fundo, então existe o alto. Como seria o meu oposto? Passo 2. Identificar o polo oposto. Lucas fechou os olhos e visualizou ele num novo lar. Amando de novo. Trabalhando com algo que lhe dava propósito. Com estabilidade financeira. Sentiu um leve arrepio. Parecia distante, mas vivo. Isso existe. Eu apenas não cheguei lá ainda. Passo 3. Mudar a vibração interna. Na manhã seguinte, Lucas vestiu sua melhor roupa, não para sair, mas para mudar seu estado. Ao invés de reclamar, começou a afirmar: estou me movendo. Estou pronto para o novo. Ele criou o hábito de meditar, visualizar e se tratar com mais respeito, mesmo ainda na dor. Ele agia como alguém que já caminhava na direção do outro polo. O mundo lá fora ainda era o mesmo, mas algo dentro dele estava diferente. Passo 4. Usar os contrastes como professores. Veio uma negativa de emprego. Ele ficou frustrado, mas dessa vez, não caiu. Escreveu no diário: se não é esse, é porque tem algo mais alinhado comigo. Qual a lição aqui? Cada frustração passou a ser uma mensagem. Lucas começou a aprender com a vida, em vez de brigar com ela. Passo 5. Escolhas conscientes diárias. Todos os dias, ele fazia uma pequena escolha alinhada com um novo polo. Cuidava do corpo. Estudava uma nova habilidade. Mandava um currículo com energia renovada. Dizia não para pessoas e hábitos que o puxavam de volta para o antigo eu. Ele começou a viver no ritmo do novo. Em meses, o movimento interno se tornou externo. Foi chamado para um novo trabalho. Conheceu alguém especial. Pagou sua primeira dívida. E entendeu, profundamente. Ele nunca esteve preso. Ele só precisava atravessar os polos. Aqui estão os 5 passos que Lucas seguiu, e que você também pode seguir. 1. Tome consciência de onde você está. Não fuja da dor. Encare. Nomeie. Reconheça. 2. Identifique o polo oposto da sua realidade atual. Se hoje há medo, imagine a coragem. Se há escassez, visualize a abundância. 3. Mude a sua vibração interna. Pense, sinta e haja como alguém que já vive no novo estado. 4. Use os contrastes como professores. Tudo o que acontece tem algo a te ensinar. Ouça. Observe. Cresça. 5. Faça escolhas conscientes todos os dias. Pequenos atos diários constroem o caminho entre os polos. A vida está sempre te mostrando 2 caminhos: o antigo e o novo. A queda e a ascensão. O frio e o calor. Mas você é quem decide em qual polo vai viver. E cada decisão, por menor que pareça, é um passo na direção do seu destino. Agora me diga nos comentários: qual o polo que você está deixando para trás? E qual você escolhe viver a partir de hoje?
E agora que você entendeu como a lei da polaridade, a 10ª lei universal, pode transformar sua vida de dentro para fora. Fica aqui o convite para não parar por aqui. Esse vídeo foi feito com muito empenho para te entregar clareza, direção e força. Mas a jornada continua. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, curta o vídeo agora mesmo, porque isso nos mostra que estamos no caminho certo. Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilha comigo em qual polo você se encontra e qual realidade você escolhe manifestar a partir de hoje. Se inscreva no canal TV Lei da Assunção e ative o sininho das notificações, porque essa série sobre as leis universais ainda tem muita coisa poderosa vindo por aí. E claro, compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando lembrar que o oposto do caos também existe e está disponível. E se você quer se aprofundar ainda mais, assista aos outros vídeos da playlist sobre as leis do universo. Cada uma delas é uma peça desse grande quebra-cabeça da transformação pessoal. Esse é o canal TV Lei da Assunção, e o nosso propósito aqui é um só: a sua transformação pessoal e espiritual. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, e que você escolha, todos os dias, o polo da luz.